Olá, bom dia a todos. Espero que todos estejam muito bem em casa. Estou com saudade de todos vocês. Na aula de hoje, nós vamos estudar a unidade 21 da apostila 2. É uma unidade muito importante que nós vamos trabalhar a respeito da diferença entre o que é uma opinião e que é o argumento, e também algumas estratégias argumentativas ou tipos de argumentos que nós podemos utilizar na construção de textos argumentativos, como nos artigos de opinião, como na dissertação do Enem. Vamos lá? Então, primeiro, é necessário esclarecer o que é uma opinião e o que é um argumento. Opinião é a nossa maneira de ver, de pensar, de julgar um ponto de vista que se adota, uma ideia, uma tese. Então, o meu modo de ver um assunto, o meu modo de ver um fato, é isso a minha opinião. É importante esclarecer que quando a gente está diante de um texto argumentativo, que vai ser corrigido, né, para uma banca, como o texto do Enem, ou um texto que eu quero validar essa minha opinião, a gente não entende essa opinião como um mero achismo. Não é igual, por exemplo, achar uma cor preferida. A minha é verde, a sua é azul, pronto, acabou. Não é achismo, tá? Nos textos argumentativos, a opinião é o modo de ver uma circunstância, mas sempre de uma perspectiva que pode ser comprovada, sempre de uma perspectiva que pode ser afirmada. Não é apenas um achismo, não é achismo, que é diferente. Nós estamos falando de um ponto de vista que pode ser comprovado. Isso que é opinião. E de que forma esse ponto de vista pode ser comprovado? Por meio de argumento. O que é argumentar? É provar. Vamos a um exemplo do direito, fazer uma relação com o campo jurídico. No campo jurídico, nós temos o advogado que defende um cliente. Portanto, ele tem uma tese, ele tem uma opinião, por exemplo, de que seu cliente ele é inocente. Para que ele prove isso, né, de que seu cliente é inocente, ele precisa argumentar. Então, ele vai em busca das provas, que pode ser várias, né, dependendo do caso. Também, quando a gente faz um texto, nós também temos que provar a nossa tese, provar a nossa opinião. Então, nós vamos em busca de provas. Mas quais são essas provas que provam, né, que comprovam a nossa opinião em um texto? Podem ser dados estatísticos, citações de autoridade. Então, você pega um livro escrito por uma pessoa, uma pesquisa de mestrado, uma pesquisa de doutorado, fatos que realmente aconteceram, sejam antepassados ou sejam fatos atuais. Eles ajudam a provar, a dar validade ao meu texto, ao discurso sendo defendido ali. Para exemplificar isso, existem algumas estratégias argumentativas. Então, nós vamos explicar alguns tipos de argumentos que podem ser utilizados como recurso no momento de produção de texto. Um destes recursos é o raciocínio lógico. Por exemplo, o que é isso? É um processo de pensamento da lógica. Então, eu parto de uma premissa. Ó, os córregos de nossa cidade são poluídos, de uma verdade. Então, ó, e eu cito uma outra. Todos eles desaguam no Rio Belezas. Portanto, o Rio Belezas está poluído. Se eu trago uma verdade, que os córregos de nossa cidade são poluídos, eu tenho um rio que se chama Beleza, é óbvio que ele também estará poluído. Por isso que é lógico. Vou dar um exemplo para vocês também de um outro campo, sem ser desse que foi colocado aqui. Então, no Brasil, por exemplo, as propagandas relacionadas a cigarro, elas são proibidas. Então, nós não temos propaganda de cigarro na TV aberta. Não existe mais. Então, a gente poderia fazer assim, ó, o cigarro faz tão mal para a saúde quanto a bebida alcoólica. Por que as propagandas as propagandas de cigarro são proibidas e as de bebida alcoólica não são? Se os dois promovem vício. Então, eu poderia fazer uma lógica. Já que as propagandas de cigarro são proibidas porque provocam um vício, as propagandas relacionadas à bebida alcoólica também deveriam ser. Então, eu faço uma espécie de raciocínio lógico para eu defender o meu ponto de vista. É uma estratégia bem bacana no momento de que vocês forem construir o texto de vocês. Uma outra estratégia é a exemplificação. O que é isso? É fazer breves relatos, né, de fatos que comprovem a tese. Então, presta atenção neste exemplo. Então, eu tenho um fragmento de um texto, está lá assim: a violência está muito grande, tanto a violência psicológica
quanto à física é muito grande, declarou Astemar Castro, presidente da Associação Brasileira de Clubes da Melhor Idade. Então essa é a tese dele, a opinião, que a violência está muito grande. Para comprovar que a violência está muito grande, né, nessa questão da violência quanto idoso, para o idoso, ele cita alguns relatos de fatos. Olha só o primeiro. No ano passado, Raimundo Vieira dos Santos, de 72 anos, foi encontrado abandonado em um cativeiro doméstico e dormido em um colchão velho e sujo. Então é um fato que vem mostrar que a violência está muito grande. E ele cita um outro fato. Além de Raimundo Vieira, Genarina Alves e José João estavam desamparados quando denúncias de vizinhos levaram as autoridades a encontrá-los e resgataram em julho do ano passado. Enfim, são exemplos. Dica do professor: numa dissertação, embora você possa fazer, se você utilizar um relato, utilize um relato que ganhou muita repercussão nacional, de que a banca ela vai se lembrar daquele fato que você cita, para dar uma questão de mais verdade mesmo, que você não está mentindo ou de que você não inventou. Por exemplo, sei lá, se for um texto que fala sobre a questão de acidentes domésticos com crianças. Então, nós teve aquele acidente que aconteceu, né? Lá no Nordeste, que o menino caiu, né, por um descuido, né, dos responsáveis lá, enfim, lá do nono andar. Então, isso o Brasil todo ficou sabendo a respeito disso. Então, é um alcance social. Então, você poderia colocar. Não que você não pode colocar fatos mais regionais, mas fatos que ganharam circulação nacional, eles são mais evidentes para você provar o que você quer dizer num texto. Argumentos de provas concretas. Consiste no uso de dados estatísticos ou fatos notórios. Fatos notórios são aqueles que ganham uma repercussão nacional mesmo. E alguns deles até entram para a história, de tão sabe, de tanta repercussão que aquilo teve. Então, se a gente pega, por exemplo, a Direta Jazz no Brasil, foi notório, entrou para repercussão. É um acontecimento, por exemplo, de uma Copa do Mundo, uma final. Enfim, fatos realmente assim que marcaram a história da sociedade. Que as pessoas, elas quando fazem uma retrospectiva, veem aquilo como decisivo. Então é um fato notório, de domínio público, que todo mundo conhece. Então também pode ser utilizado para comprovar a tese. Ou dados estatísticos de pesquisas. Lembrando que quando se utiliza dados estatísticos, eu não posso inventar de maneira nenhuma e eu preciso saber a fonte de quem fez a pesquisa e de onde está sendo publicado. Então, por exemplo, a pesquisa pode ser feita pelo IBGE, mas foi publicada mesmo pelo IBGE, foi publicada pela Folha de São Paulo, foi publicada pela revista Veja, onde a pesquisa foi publicada, dos dados estatísticos aos quais você utilizou para fazer uma comprovação. É muito difícil decorar isso, por exemplo, estou numa situação de vestibular. Porém, tem muitos textos de apoio que apresentam isso. Então, você pode se valer dessas informações do texto de apoio e utilizar na construção dos seus argumentos. Olha só um exemplo que é colocado aqui. A agricultura familiar tem um peso importante para a economia brasileira. Essa é a opinião. Como que eu vou provar isso? Eu vou colocar dados concretos de números, né? Com faturamento anual de 55,2 bilhões, caso o país tivesse só produção familiar, ainda assim estaria no top 10 do agronegócio mundial. Então nós temos aqui, olha, coloca números, e esses números então servem para provar, dados estatísticos servem para provar. Então é uma forma de vocês comprovar também a sua ideia, o seu ponto de vista. E nós temos um outro tipo, que é o discurso de autoridade. O que é o discurso de autoridade? O discurso de autoridade é quando, para se justificar a tese, se utiliza ideias ou dados de uma pessoa, de um autor ou de uma instituição reconhecida, né, que tem competência no tema. Então, se for um tema da saúde, eu pego o que a Organização Mundial de Saúde afirma, autoridade sobre o tema, ou o que a Sociedade Médica afirma, autoridade sobre o tema, ou o que a Associação de Magistrados disse, foi um tema
da justiça, ou se for um filósofo, aqui nós podemos utilizar filósofos, nós podemos utilizar sociólogos, ou outros pesquisadores que discutem, né, que pesquisam e que são especialistas no assunto. Então, nós temos aqui argumento que de autoridade, né? E o argumento de autoridade, então, valida, mostra, olha só, então isso é realmente verdade. Então, tem vários exemplos, né, foram colocados na apostila. Eu vou citar esse último aqui para vocês. Ó. Segundo Menezes, então, historiador, o Brasil assiste a um empobrecimento muito acelerado da população, especialmente em razão do desemprego. Em número de pessoas em situação de extrema pobreza, é como se tivesse voltado a 12 anos atrás. Então, traz esses argumentos de autoridade. Isso é muito importante. Se vocês procurarem, por exemplo, as redações que obtiveram nota máxima nos últimos Enem, no Enem nota 1000, a maior parte delas utiliza-se de argumentos de autoridade no momento da argumentação. Então, cita teóricos, filósofos, sociólogos, especialistas para defender o seu ponto de vista. Isso é muito importante. As atividades que vocês farão para esta aula de hoje. A primeira está lá na página 96. Vocês copiarão e responderão no caderno de vocês. Então, assim, leia. E daí tem um texto, né? Contextualizando a questão. Assim, ter opinião é próprio do ser humano. E todos têm direito de expor a sua. Mas precisamos compreender bem o que é opinião e o que é verdade. Se alguém afirma que Drummond é um poeta mineiro, está expondo uma verdade, um fato. Ninguém poderá discordar dessa afirmativa, pois de fato Carlos Drummond de Andrade é um poeta e nasceu em Itabira, Minas Gerais. E, entretanto, quando se afirma que Drummond é o maior dos escritores mineiros, não se está expondo uma verdade, isso é uma opinião. E ainda que o enunciador acredite nela, não pode impô-la como se fosse uma verdade. Por quê? Porque tem pessoas que discordam desta opinião. No texto, as frases Drummond é um poeta mineiro e Drummond é o maior dos escritores mineiros exemplificam verdade e opinião. Apresente outro exemplo que revele claramente essa diferença. Então, você pode dizer, por exemplo, que Neymar é um jogador do Paris Saint-Germain. E pode dizer que Neymar é o maior jogador brasileiro dos últimos tempos. Essa última frase é opinião, porque claramente há quem discorde, né? E a primeira frase é verdade, porque ele joga futebol nesse país, nesse time da Europa. 2. Também é para você fazer no caderno, tá? Diz assim: sabendo que a opinião é sempre pessoal e depende como cada pessoa vê o mundo à sua volta e reflete sobre ele, você concorda com a tese defendida por Armandinho na tira abaixo? Então vamos à leitura da tira. Uma árvore deve ter boas raízes. Uma casa deve ter boa fundação. E toda opinião devia ter um bom argumento. Então você concorda com essa opinião? De que toda opinião devia ter um bom fundamento? É isso que você vai responder. Acredito que toda a nossa aula, né, todo o que foi compartilhado aqui serve para vocês justificarem responderem essa questão. Depois do 1 e o 2, lá na página 98 e 99, vocês farão o exercício 1 do em casa. O exercício 1 do em casa, então, ele vai trabalhar com um texto e com uma tira. Então, você vai ler esse texto, eu também acho que sim, tá? E depois você vai ler essa tirinha, esses quadrinhos, e depois você vai responder as perguntas que foram colocadas. O autor do texto, eu também acho que sim, afirma que o achismo virou praga. Segundo ele, por que isso ocorreu? Qual a relação entre a tese desse autor e a tira de Armandinho, essa tira aqui? No último parágrafo desse texto, o autor relata um fato. Qual é a função desse fato relatado no texto? As tiras são textos de humor e crítica muitas vezes. Como se obteve o efeito de humor nessa tira? Você diria que tanto o texto como a tira recorrem à ironia em sua conclusão? Justifique sua resposta. O que é ironia? Ironia é quando eu falo uma coisa querendo dizer outra. Por exemplo, quando eu falo, por exemplo, nós vivemos uma sociedade atual, né, no Brasil, onde todas as pessoas elas estão unidas. Todas as pessoas elas acreditam um no outro, estão todos com o mesmo propósito. Estou sendo irônico. E nós sabemos que nosso país há algum tempo está
dividido. Então, foi irônico. Ironia é dizer uma coisa querendo dizer outra. Muito bem. Por hoje é só. Então, só recapitulando, tratamos da diferença entre opinião e argumento e exemplificamos alguns tipos de argumentos que podem ser utilizados no momento de produzir um texto. Caprichem na elaboração dos exercícios. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.